Bom dia, amigos. 14 de outubro de 2024, 5 horas da manhã, horário de Brasília, aqui no Rio de Janeiro, 11 da manhã, lá em Kiev, capital da Ucrânia. E pela primeira vez em 48 dias, a noite na Ucrânia passou sem nenhum UAV do tipo Shahid, aqueles tipo iraniano, né? Já são fabricados na Rússia, mas o projeto é lá do Irã, certo? Então a última vez que isso aconteceu foi em 29 de agosto. Um avião de transporte militar inimigo Tupolev 134 foi destruído na Rússia ontem. Na noite de 12 para 13 de outubro, uma aeronave Tu-134 pertencente ao 117 Regimento de Aviação de Transporte Militar das Forças Armadas do Estado agressor pegou fogo na Rússia. Um incêndio devastador eclodiu no campo de aviação militar russo, Orenburgo 2, onde o Tu-134 estava baseado. Essas aeronaves inimigas são usadas em particular para transportar a liderança do Ministério da Defesa da Federação Russa, O GUR, que é o Serviço de Inteligência da Ucrânia, do Ministério da Defesa da Ucrânia, lembra: todos os crimes contra o povo ucraniano serão devidamente reembolsados. Não tenho aquele mapinha para mostrar de UAV, né? Foi uma noite tranquila. Me dá um segundo que eu vou mostrar as baixas, né? As baixas russas, essas, graças a Deus, acontecem todo dia. Pronto, desculpa a demora. 1.250 soldados, 4 tanques, 19 blindados de transporte de tropa, 11 peças de artilharia e 17 UAV de nível tático. Tá, observação e não sei o que, não teve nenhum Shahid, como eu disse. Bom, aqui em amarelo a gente vê que as Forças Armadas ucranianas avançaram no centro de Toretsk, tá? Deixa eu mudar aqui para a região de Kursk, um minutinho. Muito bem, aqui na região de Kursk, a gente vê que as Forças Armadas ucranianas recapturaram Novo Ivanovka e Greenway, tá? Mas também temos aqui, avançam perto de Martinovka. Então, houve movimentos na região de Kursk com avanços do exército da Ucrânia, tá? Então, basicamente é isso. Não gosto de ficar dando opinião, gosto de mostrar fatos. Mas, como foi uma noite tranquila e não temos muitas novidades, aliás, deixa eu contar uma fofoca, mas vocês não podem ver aqui, senão eu serei caçado, né? Vão lá no meu grupo do Telegram, né? Vai lá no meu grupo do Telegram que eu coloquei lá o filme. Aquilo que eu vivo dizendo, aliás, não sou só eu, todo mundo diz isso. A vantagem do soldado ucraniano é que ele fala fluentemente russo. Ele, durante grande parte da história, ele foi Rússia. Então, numa daqueles escombros, não me lembro nem onde é que é, eu vi o filme, joguei lá no grupo do Telegram, não posso botar aqui, mas um soldado fez uma pergunta em russo e o ucraniano respondeu fluentemente. O soldado russo pensou que estava entre colegas e foi devidamente fuzilado, né? Então esse fuzilamento nos escombros está lá no meu grupo do Telegram. A vantagem de falar russo fluentemente. Se fosse o contrário, né? Se fosse o contrário, ia ser uma droga, porque o cara ia falar em ucraniano, o outro não ia entender, ia responder em russo, ia ser acusado da mesma forma, tá? Então, eu escrevi aqui o que eu acho, é opinião, e vamos ver. É o que a gente tem para hoje. Não tem muita... É pouquinho. Escrevi pouquinho. Mudanças na linha de frente.
Os russos continuaram a fazer pequenos avanços em diversas áreas, principalmente esses estão no setor noroeste da saliência de Pokrovsk. A Ucrânia afirma que mantém os russos em Kursk, mas não é isso que parece de acordo com o Instituto para Estudos da Guerra ou com o mapeamento independente que é considerado preciso, mesmo que seja pró-Ucrânia. A frente Zaporizhia tornou-se um pouco mais ativa. Em torno de Robotine, os russos erradicaram quase completamente as terras que a Ucrânia conquistou na ofensiva de 2023. Eles demoraram para resolver isso, pois não era uma prioridade. Mas o uso incessante de bombas planadoras na última semana tornou a área insustentável e os russos avançaram consideravelmente. Avançaram sob terra arrasada, claro. Os russos também tentaram atravessar o estuário na extremidade do lago da linha de frente. Muito disso secou durante o verão e agora a água desapareceu com a destruição da barragem de Nova Kakhovka. É muito lamacento para usar veículos, mas eles tentaram usar a balsa, um barquinho, e passar a pé, mas foram expulsos pelos defensores ucranianos. Os russos estão usando bombas planadoras para economizar mão de obra que eles raramente, quer dizer, eles nem têm mesmo. Mão de obra, você viu que está escasso com esses moedores de carne. A tática deles agora não é usar os planadores para destruir pontos de defesa específicos em uma vila, mas destruir toda a vila e transformar em escombros indefensáveis antes de avançar. Isso mostra que a fabricação de bombas e de kits de planeio está em tal nível que eles têm suprimento mais que suficiente para usar as bombas sem restrição e não com moderação. Se a Ucrânia não conseguir chegar ao local de produção, a única opção são os aeródromos e as instalações de armamentos e, como último recurso, a interceptação dos transportadores antes de os abandonarem. Uma vez lançadas, as bombas são invulneráveis e precisas. O radar AR do F-16 é bom o suficiente e as versões mais recentes do AMRAAM, que eu já mostrei aqui no canal, atingem cerca de 70 km, embora caia a partir daí. A outra possibilidade é implantar Patriots em homing, mas quanto mais próximo eles estiverem da linha de frente, maior o risco de se tornam, já que o Orlan 10 e outros drones de reconhecimento provavelmente os detectarão. Se estiverem na frente, também não poderão ser usados para defesa de instalações importantes. Por curiosidade, estou fascinado pela forma como os ucranianos estão a operar seus F-16 e de onde vêm. Os russos claramente não sabem, caso contrário teriam construído uma base fixa. Só posso imaginar que eles estejam operando em locais dispersos. No entanto, embora isso seja muito fácil quando você não tem muitos com que lidar, como isso funciona quando você tem mais de 80 anos. Só posso imaginar que os suecos tenham sido muito úteis ao explicar como usar e gerir a dispersão generalizada das unidades aéreas. Lembra, o sueco, que é quem fornece o Gripen aqui para o Brasil, eles costumam usar os aviões nas estradas, nas rodovias. Com isso, não precisa de aeródromos. Você pode esconder o avião em qualquer estrada, no meio do mato, bota ele na estrada e... Tá? Muito simples. Embora eu queira saber, também não quero que ninguém diga ou especule além do óbvio. Finalmente, parece que uma força aérea ucraniana realmente eficaz está a nascer do trabalho heróico que as suas antigas máquinas da era soviética realizaram contra todas as possibilidades. Vamos rodar a vinheta e uma boa semana para todo mundo. A Alcina tinha pedido para eu falar em 3C, CCC, recado da Alcina. Curta, compartilhe e comente, por favor. Então, lembra do CCC e lembra do André do Reino Unido, que fica pedindo que vocês não esqueçam, pelo amor de Deus, de dar o like. É o like da sobrevivência deste canal. Muito bem, a baixinha foi correr
Estou aqui no Museu de Arte Moderna, esperando. Vai levar quase uma hora, mais ou menos. A corrida começa às 7h30, então tem que ficar aqui até 8h30. Então vou aproveitar e dar algumas informações que depois eu jogo no... Primeiro, não é live, tá? Eu não falo ao vivo. Quem fala ao vivo é o... Como é o nome dele? Velkas, né? Ele é o único que eu saiba que faz ao vivo. E ao vivo é ruim porque você não consegue botar filme, foto. Fica... Imagina, vocês ter que aguentar a minha cara. Porra, esse pessoal dirige mal pra cacete. O cara fez a manobra aqui em cima de mim. Mas deixa pra lá. Tem que contar até 10, né? Até esqueci o que eu tava... Bom, o Velgas, né? Aí você fica vendo a cara dele falando. Pô, imagina. Se eu fizesse isso, vocês não iam aguentar a minha cara o tempo todo falando sem mostrar. Vocês gostam de ver filme, né, minha cara? Então, eu, o Peter, não fazemos nada ao vivo. A gente começa a gravar, né? Começa a juntar as coisas, vai salvando uma por uma, né? Ele, por exemplo, vai abrindo tudo no X, né? O antigo Twitter, e aí vai passando de página em página e contando as histórias. Eu faço parecido. Separo aquilo que eu acho que é de interesse de vocês. Coisa feia não mostro. Como eu criei um canal no Telegram, então as coisas feias eu jogo lá pro canal do Telegram, que inclusive o próprio pessoal do canal, né, do grupo, é um grupo Telegram, o próprio pessoal do grupo é que alimenta. Eu já nem alimento mais. De vez em quando eu vou lá assistir o que os outros estão botando, que é muito sangue, muita desgraça, muita covardia do russo. Tem um filme, o russo manda um drone igual a Ucrânia manda, aquele que vai andando e solta uma bomba. Só que o alvo eram duas moças, duas senhoras, pela distância eu não sei a idade, mas eram duas mulheres andando numa rua. Aí ele solta a bomba e ainda filma, tá, entendeu? Quer dizer, o russo é doente, é psicopata. É psicopata, comete crime e ainda mostra para todo mundo que cometeu o crime. Porra, ainda tem gente que defende essa escória. Que mais que eu ia falar? Pô, deixa eu dar uma pausa aqui para lembrar, porque os caras estão manobrando em cima de mim, porque está em obra ali no Museu de Arte Moderna. Terminando aqui, que os caras me cortaram o fio da meada. Então, o canal no Telegram chama-se Torcendo pela Ucrânia, tá? Você botando lá Torcendo pela Ucrânia, você entra direto, não precisa colocar um link para isso não. E segundo, então, como eu dizia, eu e o Peter fazemos o seguinte: a gente grava usando um programa chamado OBS, aquele que bota aquele mapa ali no fundo, né? O mapa da Ucrânia, aquelas coisas todas. Ele só faz isso. Eu depois pego todos os filmes que eu montei, todos os pedacinhos, vou botando na ordem que eu acho que deve ser mais interessante para vocês e vou editando, inclusive fazendo, né, a transposição de um filme para outro. Eu boto um efeito para ficar bonito. É questão de capricho. Por isso que demora um pouco, né? Eu demoro mais ou menos 1 hora para salvar e meia hora para subir para o YouTube, dependendo do tamanho do filme. Acho que era isso que faltava eu dizer. Se eu lembrar de mais alguma coisa, ainda tem 1 hora aqui para lembrar. Tá vendo? Vou mostrar onde é que eu estacionei. Ali é o Museu de Arte Moderna. Do outro lado fica o Aterro do Flamengo, onde está sendo a corrida. E tá tudo em obra aqui, tá vendo? Aí eu consegui dar uma parada aqui. Porque o resto é muita gente que vem correr, então tudo que é estacionamento aí tá lotado. E aí fica aqueles flanelinha enchendo o saco. E deixa pra lá. Lembrei o que eu ia falar. Deixa vocês verem lá os coqueiros, que é mais bonito do que eu. São mais bonitos do que eu. Cadê? A outra coisa é o seguinte: um monte de gente pede abraço e não diz de onde é que tá falando. Aqui é o Zé, me dá um abraço. Gente, precisa ver como tem Zé na Paraíba. E Luiz também tem de monte, eu sou Luiz. Então Luiz, se não disser de onde é,
pode ser qualquer luz. Então eu só mando um abraço para quem diz de que cidade está falando, senão não adianta cobrar não. Lá vem ela com a medalha dela, olha só. A alegria da bichinha, ó. Ó. Mais uma medalha, olha só. O Fighter Bomber, aquele que deu a informação de que o Sukhoi 34 foi derrubado por um F-16, ele é ligado à Força Aérea Russa, tá? Não é ucraniano não, ele é russo. E essas fotos aí que ele mandou, do slideshow aí dele, são da Força Aérea Russa, né? Então tá aí. São slides russos feitos por pilotos russos, ok? Uma coisa interessante, uma característica diferente dos caças russos, primeiro é que eles são muito grandes, né? Segundo, que os pilotos não ficam em tandem, ou seja, não fica um na frente do outro como no caso dos aviões ocidentais, fica um sentado do lado do outro. Imagina então a largura dos aviões, que são com 2 motores, cada um deles tem 2 motores, então são bem grandes e bem largos. Em relação ao F-16, que é um motor só, o Sukhoi é muito maior. Mas foram belas fotos enviadas aí pelos russos, tá vendo? Pelo menos alguma coisa boa eles sabem fazer. É uma pena a guerra, e a guerra às vezes faz aparecer, né, o pior do ser humano. Enfim, para não dizer que eu só falo de Ucrânia, tá aí eu falando um pouco de Rússia. Eu vou tentar dar as informações sem passar muito filme de morte, de não sei o quê, porque eu estou sendo punido sistematicamente. Então já tem uma marquinha lá no nome do meu canal. Os caras, antes de eu publicar, os caras já me puniram, já. Vamos ver. A Ucrânia repele russos em Kharkiv e elimina 100 ocupantes. Ocupantes, vocês já sabem que é como o ucraniano chama o orc, né, o russo. As forças ucranianas mataram 100 soldados russos e destruíram 60 peças de equipamento militar no oblast de Kharkiv num único dia. De acordo com o grupo tático operacional Kharkiv, apesar das tentativas da Rússia de reforçar sua artilharia, os defensores ucranianos mantiveram-se firmes. As batalhas foram travadas perto de Staritsia, Hlibok, Liptsi, Volchansk, áreas chaves para controlar rotas de abastecimento e lançar novas operações. A Rússia aumentou os ataques aéreos e o fogo de artilharia tentando ganhar terreno. Os ataques ucranianos também destruíram 3 depósitos de munições russos, prejudicando as capacidades logísticas da Rússia. A região de Kharkiv é estrategicamente importante para ambos os lados. Para a Ucrânia, o controle dessas áreas impede que as forças russas ameacem cidades próximas como Kharkiv e cortem linhas de abastecimento vitais. Para a Rússia, a captura desse território constituiria um ponto de partida para ataques mais profundos no nordeste da Ucrânia. A Alemanha entregou mais 2 sistemas de defesa aérea Iris-T à Ucrânia, reforçando as defesas do país contra ataques de mísseis e drones russos. Até o final de 2024, a Alemanha fornecerá 2 sistemas adicionais, juntamente com veículos, tanques e grandes quantidades de projéteis de artilharia. Os sistemas Iris-T são cruciais na defesa da infraestrutura crítica e das operações militares da Ucrânia, visando mísseis, aeronaves e drones russos. A Ucrânia deverá receber um total de 24 sistemas Iris-T
até 2026, incluindo versões de médio e curto alcance. Para a Rússia, as defesas aéreas reforçadas da Ucrânia tornam mais difícil a condução de ataques bem-sucedidos, limitando a eficácia da sua campanha aérea e enfraquecendo a sua estratégia militar geral. Essa mudança reduz a capacidade da Rússia de manter a superioridade aérea, dando à Ucrânia uma vantagem. A Inteligência de Defesa da Ucrânia, UR, lançou um ataque cibernético à Universidade Federal do Cáucaso, no norte da Rússia, uma instituição importante que treina operadores de drones e especialistas digitais para o exército russo. O ataque, confirmado por uma fonte do UKRL Informe, destruiu mais de 150 terabytes de dados cruciais, incluindo arquivos de 135 servidores e 7.000 computadores. A universidade apoia várias instituições em toda a Rússia, fornecendo treinamento vital para operações militares, incluindo guerra com drones. As forças ucranianas enfrentam regularmente ataques de drones contra infraestruturas críticas, e esta operação atinge o cerne da estratégia russa de drones. Ao comprometer a infraestrutura da universidade, o UR não só apagou dados críticos, mas também interrompeu a capacidade da Rússia de formar futuros especialistas militares, enfraquecendo a sua capacidade operacional. Para a Ucrânia, este ataque cibernético diminui a capacidade da Rússia de implantar drones de forma eficaz, dando a Kiev uma vantagem na batalha tecnológica em curso. Imagens de satélite confirmaram o ataque bem-sucedido da Ucrânia em 9 de outubro a uma instalação de armazenamento de drone Shahid russo em Krasnodar Krai. Publicadas pelo projeto Shchemi da RFERL, as imagens mostram danos significativos em edifícios de armazéns, incluindo um telhado destruído e marcas de queimaduras, sugerindo que o ataque causou grandes incêndios e detonações secundárias. A Marinha Ucraniana, em cooperação com o Serviço de Segurança da Ucrânia, realizou a operação, visando uma instalação que supostamente abrigava cerca de 400 drones Shahid. Isso marca um golpe crítico na capacidade da Rússia de lançar ataques com drones, particularmente contra cidades e infraestruturas ucranianas. O ataque faz parte de uma campanha ucraniana mais ampla para perturbar a logística militar russa. Na mesma semana, as forças ucranianas também atacaram um depósito de munições no Oblast de Bryansk e a base aérea de Kanskaya, na Adiguésia, causando ainda mais danos a operações militares russas. Esses ataques não estão apenas a perturbar a capacidade dos drones russos, mas também a enfraquecer a capacidade de Moscou de sustentar a sua ofensiva em múltiplas frentes. Me perguntaram se esses números são fidedignos. Acredito que eles são aproximados e eu acredito que o número real seja um pouquinho maior. Por que essa história? Primeiro, guerra é feita por militar. Militar é disciplinado e organizado. Tem que ser, senão ele se perde e não vai a lugar nenhum. Tudo que cada militar faz tem que reportar ao chefe, que reporta ao chefe, que reporta ao chefe, o negócio vai subindo. E essas informações chegam ao oficial de operações do batalhão, da brigada, então dos escalões. Agora é claro que, por exemplo, você vê um blindado transporte de tropas. Aí você usa um Javelin ou um míssil qualquer e explode o blindado. Você supõe que ele tenha 7 militares ocupantes, mais os 2 ou 3 tripulantes, né? Que é motorista, o chefe da equipe, que fica lá em cima na torre, e mais um que eu não sei o que faz. Então, você imagina que sejam 10, mas nada impede que seja muito mais que isso, né? Um grupo pode estar pegando carona, se aperta numa distância pequena para chegar na linha de frente em segurança. Então,
quando todo mundo é carbonizado, você não tem ideia de exatamente quantos são. Ninguém vai ficar lá, né? Então, é o número aproximado de aquilo que você acha que atingiu. Agora, um drone, por exemplo, que atinge um sistema de artilharia, será que ele consegue saber exatamente quantos militares estavam ocupando aquela peça? Sistema de artilharia eu nem digo, uma peça de artilharia, né? Já expliquei que o sistema fica espalhado. Então você não consegue acertar o sistema todo. Você acerta uma peça, não, uma parte do sistema. Eu gosto muito da Ursula von der Leyen. Gosto muito dela. Puxa, ela dá um apoio fantástico para a Ucrânia. Mas vamos ver o que ela está dizendo. Vou tirar o som porque não adianta, né? Ninguém entende mesmo, então vou tentar traduzir. Alguns que culpam, ela dizendo, alguns que culpam esta guerra não pela ânsia de poder de Putin, mas pela sede de liberdade da Ucrânia. Então eu quero perguntar a eles culpariam os húngaros pela invasão soviética de 1956? Não há nenhuma língua europeia onde paz seja sinônimo de rendição e soberania seja sinônimo de ocupação. Fecha aspas. Essas foram as palavras exatas com as quais Ursula von der Leyen se deu a Viktor Orbán, né? O húngaro que está sempre contra a Ucrânia. Isso aconteceu em resposta a declarações anti-europeias e anti-ucranianas do primeiro-ministro húngaro. Além disso, no Parlamento Europeu, em protesto contra a Hungria, um grupo de deputados cantou a famosa canção partidária Bella Ciao. Belas imagens dos exercícios da 155 Brigada Mecanizada, a chamada Ana de Kiev, no território da França. Já expliquei que a princesa Ana, né, ucraniana, se casou com o rei da França. Por isso que a França está treinando e montando a Brigada Ana de Kiev. Ainda ontem, Stéphane Audran escreveu sobre a falta de ênfase em drones e morte. Esses filmes têm tudo. Separadamente, é interessante ver o desenvolvimento com LRU, localização francesa do M270. E aí, um lançador múltiplo de foguetes. Como eu disse, todos os equipamentos, todo o material da Brigada Anne de Kiev é francês. Então é interessante, porque como pertence à OTAN, o calibre da munição é o mesmo da OTAN, facilita a logística, né? Não chora. Para os que gostam de filme, vou passar um filme da Brigada Anne de Kiev. E ver no avião, que é l'Armée de l'Air, quer dizer, Exército do Ar, é como eles chamam a Força Aérea Francesa. Então, aí está o filme dos 2.000 e não me lembro se 2.300 ou 2.500 ucranianos fazem parte dessa brigada e estão em treinamento lá no sul da França. Muito bacana esse trabalho e as promessas cumpridas de Macron, né? Desde o primeiro momento, desde do início da invasão, que o Macron sempre esteve do lado da Ucrânia, tentou conversar com o Putin, mas quem conversa com um psicopata é perda de tempo, né? E quem o Putin não gosta, ele bota naquela ponta daquela mesa comprida. Nunca vi uma mesa tão grande, é um absurdo. Eu acho que não é só falta de educação, é falta de consideração também. Porque numa mesa daquele tamanho você tem que falar aos gritos pro cara ouvir do outro lado, né? Infelizmente, quando o nosso presidente foi lá, os dois sentaram juntinhos. Gente, você tá vendo Moldova no mapa da Moldávia, porque o mapa tá em inglês. Tá Ucrânia em vez de Ucrânia, tá Romania em vez de Romênia, tá? Eu aqui falo
português. Tem uma turma que quer que eu fale em outras línguas, mas não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido. Deixa eu falar dessa matéria que é mais interessante do que as minhas críticas. A Meta, empresa controladora do Facebook e do Instagram, desmantelou uma grande operação de influência russa na Moldávia. As contas do Instagram e do Facebook tinham como alvo a presidente Sandu e os políticos pró-europeus e o relacionamento da Moldávia com a Romênia, além de apoiar partidos moldavos pró-Rússia. Conteúdo centrado em notícias e eventos geopolíticos, com o objetivo de semear a divisão e promover narrativas pró-Kremlin. É claro, são mais de 30 anos da Rússia infiltrando em todos os jornais, revistas e outros meios de notícias. Então, praticamente o mundo todo é controlado pela narrativa russa, tá? E eu tô doido que acabe a guerra da Ucrânia. Adivinha para quê? Para a Ucrânia ajudar a Moldávia a se livrar dos russos da Transnistria. Um pequeno vídeo da câmera de ação de um soldado ucraniano na direção de Volchansk. Presta atenção que um dos primeiros tiros, esse aí, caiu a 20 metros dele. E ele nem sequer vacilou, continuou andando em linha reta no caminho que ele ia fazendo. Quer dizer, a vida pode voar muito rápido, né? Mas ele chegou em segurança no seu destino. Mas essa é a vida do soldado no campo de batalha. Não tem moleza para ninguém, não. Vou parar por aqui, antes que o YouTube diga que eu estou mostrando morto e outras coisas. Por enquanto você só vê prédio destruído, não tem nenhuma desgraça, não. E o soldado ucraniano continua caminhando. A oposição húngara está sendo perseguida e os jornalistas estão sob vigilância. Viktor Orbán não costuma enfrentar um parlamento que o responsabilize. Todo mundo lá abaixa a cabeça e por aí vai. Então, no hemiciclo de Estrasburgo, na Europa, Valérie Hayer, uma deputada europeia, confrontou Viktor Orbán com tudo que ele está tentando esconder dos húngaros. Parece, disse ela, que Orbán teve um dia ruim no Parlamento Europeu, quando a União Europeia tomará medidas para expulsar Orbán da órbita para sempre. Que bom que não sou só eu que vejo o que essa praga tem feito contra a Ucrânia. Não consideramos um cessar-fogo na troca de garantias ocidentais. Isso foi afirmado por Volodymyr Zelensky durante sua visita a Paris. Ele também espera a ajuda da França, já que a Ucrânia está enfrentando escassez de equipamentos. Outro tópico da conversa com Macron foi a permissão para usar certas munições a longa distância. Amém. Não sei se você entendeu, né? Esse começo de não considerar um cessar-fogo é que isso já foi feito no passado. No passado, em 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia e o Donbás, Luhansk e Donetsk, foi feito um cessar-fogo e a Rússia se comprometeu a ficar comportada e ela estava, na verdade, pedindo arrego porque a Ucrânia começou a empurrar eles de volta, né? Então ela conseguiu um cessar-fogo com aquelas ameaças de praxe para a Europa. Foi feito esse cessar-fogo e a gente viu o quê? Que o cessar-fogo serviu apenas para ele voltar a reconstituir seu exército, a contratar mais soldados com aqueles mercenários do grupo Wagner, juntar mais munição e voltar a atacar. Ou seja, o Zelensky está escolado, ele não quer mais um acordo desse tipo e não acredita na proteção de ninguém, muito menos dos Estados Unidos, que foi um dos que firmaram o acordo de 2014 dizendo que eles defenderiam a Ucrânia. Pô, defender como? Vendendo munição velha? Ah, pelo amor de Deus, tem um pouco de... hein? A qualidade do armamento alemão ninguém discute, né? Os fuzis de assalto MK556 fornecidos pela Alemanha são distribuídos entre as unidades adicionais das Forças Armadas da Ucrânia,
Depois que os soldados da 82 Brigada de Assalto Aéreo foram os primeiros não pertencentes à SOF ucraniana a receber esses fuzis de assalto, a 58 Brigada Motorizada agora também recebeu alguns. Isso foi confirmado por uma foto que a 58 Brigada Motorizada carregou na sua conta do Facebook ontem. A Alemanha já entregou 3.125 fuzis de assalto MK556 para a Ucrânia, com mais 1.875 a serem entregues no futuro, muitos deles antes do final do ano. Há apenas alguns meses, eles foram distribuídos exclusivamente entre unidades ucranianas, por exemplo, do Centro de Operações Especiais Sul. No final de junho ou início de julho, após uma entrega de 800 fuzis em junho, eles foram entregues pela primeira vez aos soldados da 82 Brigada de Assalto Aéreo. Agora, aproximadamente 3 meses depois, a 58 também é a mais nova usuária em geral, mas a primeira entre as forças terrestres da Ucrânia. Segundo o Washington Post, terminais Starlink ilegais ajudaram a Rússia a avançar na frente, incluindo a captura de Vuhledar. De acordo com militares ucranianos, existe um próspero mercado negro que fornece terminais Starlink aos russos na linha de frente, e a sua distribuição se tornou um fator-chave nos sucessos recentes da Rússia durante a sua ofensiva. Meia dúzia de soldados e oficiais ucranianos de várias unidades em Donetsk disseram ao The Washington Post que a Rússia superou a lacuna tecnológica, tornando as suas forças mais coesas e aumentando o número e a precisão dos seus ataques. Um oficial da 72 Brigada Mecanizada, que defende a área de Vuhledar desde 2022 e foi recentemente forçado a recuar, classificou o uso do sistema Starlink pela Rússia como um dos fatores críticos, juntamente com a escassez de mão de obra e armas, que acelerou a queda de Vuhledar. Algo deu errado ao vivo por uma propagandista russa, provavelmente devido à grande quantidade de mentiras que espalham. O canal United 24 disse que soldados ucranianos perto da fronteira com a Bielorrússia fazem patrulha fluvial no Dnipro. E desde os acontecimentos de 2022, a fronteira com a Bielorrússia tem sido uma área de maior atenção para a Ucrânia. E a equipe da United 24 se juntou às unidades de guarda de fronteira para uma patrulha ao longo do rio Dnipro e aprende, assim, os detalhes do seu trabalho. Então, tá aí os jornalistas se arriscando, se bem que aí, por enquanto, não é linha de frente, né? É uma linha de fundos, mas ninguém confia no capacho do Putin. O pessoal da United 24 também fez um levantamento dos 5 melhores tanques em uso na Ucrânia, né? Somente poder de fogo, blindagem e manobrabilidade. Então, procura no YouTube que você vê as melhores plataformas de tanque do mundo, o alcance de tiro e tudo mais que essa guerra tem proporcionado. Muito bacana, tá lá no canal do YouTube. A Ponte da Amizade já foi uma travessia movimentada entre a Estônia e a Rússia. Desde a invasão da Ucrânia em 2022, a Estônia teve de reforçar sua segurança, mas manter a Rússia fora é muito difícil. A maioria dos russos étnicos em Narva assiste a TV do Kremlin e Moscou intensificou os ataques cibernéticos ao seu vizinho da OTAN. Um lugar bonito, hein? A paisagem, pelo menos, é bonita. Os caras pescando, mas realmente essa proximidade com a Rússia é uma coisa que contamina. Olha só, dentes de dragão na ponte para ninguém poder passar com blindados, etc. Quer dizer, veículo ali não passa, só passa gente a pé, né? Ó, a pé pode. Enfim, esse é o problema de ter um mau vizinho, né? Isso acontece com qualquer um.
Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais uma jornada, mais um dia. Alguns, quando eu digo alguns, é 2 ou 3, não me incomodo, mas estão reclamando que os abraços estão maiores do que a quantidade de notícia. Ora, não tenho culpa de ter 104 mil amigos, é um bocado de amigo, então abraçá-los a todos deve demorar mesmo. Mas a tal história, quem reclama tá dando uma de João sem braço, porque eu já criei capítulos, tá vendo aqui nos comentários? Tem capítulos, então início, vinheta, abraços. Abraços ficou em 15 minutos e 53 segundos. Se você só quer ver os abraços, você corre o cursor para lá. E se você não quer os abraços, pelo amor de Deus, os abraços é o final. Não tem mais nada depois do abraço, só adeuzinho. Então, você vê o filme, quando começar os abraços, você me dá um adeus e vai embora. Tá da Rússia, hein? Tá pensando que é mole? Agradar todo mundo é difícil, ninguém consegue não. Gente, vamos aos abraços, porque segunda-feira tem uma semana braba aí pela frente e fim de semana que vem eu tenho a última etapa estadual de tiro de defesa tático. Eu ainda tenho que fazer munição que eu não fiz. Quer dizer, fiz para mergulhinha, né? Primeiro as damas. Mas tem que fazer para mim. Eu faço em dobro, né? Os abraços, então, hoje vão para Alberto Gumbi, de Ruambo, Angola, André, do Reino Unido. André, inclusive, é o xerife do canal. Ele fica cobrando like de todo mundo. Antônio Fontoura, de Portugal. Antônio Roale, do Rio Branco, no Acre. Antônio Raimundo, de Maceió, Alagoas. Arthur Dias, de Lisboa, Portugal. Lisboa, bela cidade. Ainda vou começar a cantar aqui no canal, mas aí o YouTube vem e corta também, direitos autorais, sei lá. Augusto Catalino, de Lisboa, Portugal. Beto, de São Carlos, São Paulo. Braeli, de Boa Vista, Roraima. Celso, de Itaguaí, São Paulo. Celso Lamarinho, de Nampula, Moçambique. César, de Sobralha, Minas Gerais. Claudinei, de Araçoiaba da Serra, São Paulo. Cosme, de Aracaju, Sergipe. Daniel Barbosa, de Coxim, Mato Grosso do Sul. Edmar Ferreira, de Bicuitinga, Ceará. Edmar Nobre, de Canoas, no Rio Grande do Sul. Elias, de Governador Valadares, Minas Gerais. Evaldo Mancha, de São Paulo, capital. Francisco, de Uberlândia, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Genildo, de Castelo, no Espírito Santo. Genival, de Macharanguape, Rio Grande do Norte. Gica, de Malange, de Luana, Angola. Hermínio, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hugo de Souza, de Catumbela, Angola. Isaura, de Porto, Portugal. Jair, de Belzonte, Minas Gerais. Jaril e esposa, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. João Alvoeiro, de Alenquer, Portugal. João Monteiro, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Joaquim, de Barcelos, Portugal. Zé Aparecido, de Natal. Zé Augusto Chipóia, de Luana, Angola. Zé Júnior, de Moçambique. Zé Lemos, do Amazonas. Zé Martim, de Itapecuru Mirim, Maranhão. Zé Vieira, de Valença, no Piauí. Josué Banhuque, de Malé, Paraná, bisneto de ucranianos. Laércio Vieira, de Lagamar, Minas Gerais. Leoberto, de Blumenau, Santa Catarina. Luiz Bodão, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Madalena Moutinho, de Lisboa, Portugal. Manuel, de Confresa, Mato Grosso. Maurício Coutinho, de Marco de Canaveses, Porto, Portugal. Nazaré Carvalho, de Porto, Portugal, amiga da Amália Rodrigues. Coimbra do Chupão, ainda és capital do amor em Portugal. Ainda, viu? Nuno Almeida, Lisboa, Portugal. Holandir, da Foz do Iguaçu, Paraná. Passarini, de São José do Rio Preto, São Paulo. Paulo Balbina, de Canarana, Bahia. Paulo Cordeiro, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Antigo grupo de artilharia do Corpo de Fuzileiros Navais de 85 a 86. Serviu na gloriosa bateria de 155, sexta peça. Bacana, mas eu pensei que no Corpo de Fuzileiros Navais, em vez de grupo e bateria, eles chamassem batalhão e companhia, porque eu me lembro de ter visitado uma companhia de artilharia lá na Ilha do Governador. Em todo caso, me esclareça. Paulo de Contagem, Minas Gerais. Pedro de Boston, Massachusetts. Rafael Matias, de Recife, Pernambuco. Renato e Marlene Jorge, de São Paulo, capital. Renilson, de Rondônia. Sargento Capelari, de Cambé, Paraná.
Meu irmão trabalhou em Cambé na televisão local. Soldado Milos, do 26, Grupo de Artilharia de Campanha de Garapuava, Paraná. Sebastião de São Félix do Araguaia, tá São Feliz aqui, é São Félix. Mato Grosso. Sérgio Azevedo, Porto, Portugal. Suzete Francisco de Luanda, Angola. Taici Ernesto de Moçambique. Vitor Manuel de Curitiba. Vitalino de Évora, Portugal. E Walter Gueres de Rivera, Uruguai. Um abraço a todo mundo, que todo mundo tenha uma semana tranquila e feliz. E até amanhã, se Deus quiser.